Olá, boa tarde mais uma vez, aqui no nosso Pod Eduque, para debater esse tema que tem estado em debate aí nos últimos meses, que é a questão do autismo. Recebendo aqui hoje a Ilma Vamir, que é presidente da IPEG, gestora escolar, gestora educacional, advogada, e também o doutor Vitor Hugo, que está neste momento representando aí advogado do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiás, também mestre em Direito, doutor I, também em políticas públicas. E a Ana nos recebe aqui na casa dela, que é neuropsicopedagoga e coordenadora pedagógica. Nós reservamos para esse dia, para esse debate, pontos importantes sobre o autismo que foram elencados pelas pessoas que estão aqui, que é discutir essa questão da inclusão escolar e família, né, Ilma? Com um ponto, inclusive, sugerido pelos gestores educacionais. Isso mesmo. Boa tarde a todos. É com grande alegria que hoje nós voltamos a debater essa temática tão importante e que tem aí acometido várias crianças e tem tornado cada vez mais cotidiana a nossa realidade educacional. Nós estamos aqui hoje para poder falar da inclusão, mas uma inclusão que ela seja uma inclusão voltada para a corresponsabilidade de cada um, de cada pessoa que está envolvida no processo. E não podemos falar de inclusão sem falar da relação triangular: família, escola e equipe terapêutica. Eu gostaria de começar por você mesma, sobre esse tema. Por que tem sido tão importante debater a questão do autismo envolvendo a família e a escola? Porque muito se diz sobre o papel da escola, né, frente a essa questão. Mas nós entendemos que o cerne de toda essa questão, ela não começa ali na escola, ela começa na família, Iona. Sim, na verdade, nós temos uma relação vincular na concepção da criança, né? Então, muitos familiares, eles são, na verdade, profissionais das mais diversas categorias. Mas quando nasce a criança, nasce o ser pai, nasce a mãe. E aí, depois de um certo tempo, é que vem a figura da escola. Para alguns, a figura da escola, ela chega muito cedo, na etapa de berçários, que são famílias ali que precisam da escola. Mas falar sobre inclusão, normalmente os diagnósticos hoje eles estão muito mais precoces. Mas nós só vamos falar de patologia, nós só vamos falar de diagnóstico um pouco mais à frente. Então a importância, na verdade, de falar de escola, dessa relação triangulada, desse diagnóstico, dessa família, da escola também com o papel que ela exerce, é de extrema importância. Porque, na verdade, o cerne principal é a família, pois a criança passará por várias escolas. E isso vai ser o quê? Fases da vida. Mas para a família, essa criança ela ficará permanente. Então é importante a gente realmente debater o espaço família frente a diagnóstico, frente às clínicas e frente às instituições escolares. Eu acho que esse tema também ele deve estar constando aí, Ana, nesse parecer novo que está sendo, inclusive, falta acho que somente ser homologado, né, que é o parecer 50, que é de 2023 do Conselho Nacional de Educação. Eu queria que você fizesse para a gente aí uma explanação sobre o que é esse parecer, qual a situação atual dele e como que ele mexe com a estrutura das escolas em relação ao tema autismo. Sim. O parecer 50-20-23, ele é um norte para as escolas, para as famílias, para a gente saber como lidar com essa temática, vamos dizer assim, nova, coisas de 10 anos, né? Que a gente está se debatendo mais do assunto. Não que o autismo existe somente há 10 anos atrás. Não, mas esse tema no Brasil começou a se vincular mais, a ser mais debatido, tem questão de 10 anos. Então ele veio como um norteador. E ele ainda precisa ser homologado pelo nosso ministro Camilo. E algumas questões são muito importantes que ali estão descritos, como elaborar o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, quem é obrigatório ter na escola para acompanhar essa criança. Então, são caminhos que a escola precisa seguir e a família precisa saber como nortear o que exigir da escola, como exigir da escola. Alguns aspectos desse parecer eu questiono, mas a gente não pode deixar de vangloriar essa conquista, que é esse parecer. Então, o parecer 50-20-23, ele veio para somar.
Daqui a pouco eu faço o que pode mudar no atendimento aí, na educação especial a partir desse parecer. Mas eu quero ouvir também, receber aqui, principalmente o Dr. Vitor, né, que traz informações para a gente dentro dessa questão da relação, né, família, escolar e família. Doutor, eu queria entender do senhor o seguinte: a escola, ela tem autonomia para dizer aí se ela pode ou não receber esse aluno, qual teria que ser a conduta dessa escola diante desse tema? E vocês têm recebido, inclusive, gestores escolares, profissionais da educação, com dúvidas ainda sobre essa questão, doutor? Primeiramente, muito boa tarde a todas. É uma satisfação muito grande estar aqui debatendo esse assunto. Eu já estou à frente do sindicato, a parte jurídica há 4 anos, e eu consigo dizer com toda certeza de que é uma das maiores demandas ainda em relação à dúvida, às dúvidas, né? E também em relação à adequação, porque eu vejo que existe uma preocupação dos próprios gestores escolares hoje em realmente seguirem aquilo previsto em lei, né? Mas como a Iana bem disse, apesar de ser um tema já bastante recorrente, ainda é relativamente novo, né? A nossa lei de inclusão, ela é de 2015, então é um tema que ainda levanta muito questionamento realmente. Por que as escolas pisam tanto no óbvio, às vezes elas temem tanto essa questão, ou não seria por esse lado, doutor? Ainda existem muitas dúvidas. Como a legislação é nova, a gente ainda não tem muita consequência, muita repercussão de fato no que pode acontecer na via legal como um todo, né? Da mesma forma, a legislação que eu percebo que por vezes ela é muito vaga em relação ao que pode ser feito, né? A doutora Ela bem disse que é uma relação triangular, né? Hoje, cada vez mais é quadrangular. Então, é um esforço comum por parte do Estado, família, instituição e da própria sociedade civil. E eu observo que a própria sociedade civil tem um papel muito importante, como, né, ao exarar o parecer 50, uma vez que eles, como parte também dessa transformação social e buscando conceder essa inclusão para pessoas com deficiência, que cada vez mais, né, são uma realidade à frente de todas, um desafio, né, no geral, proceder com a inclusão das pessoas em todos os ramos, e nisso a própria Constituição Federal é muito firme nesse sentido, né, muito objetiva. Então, o que surge justamente é isso, o que eu percebo. A lei, ela prescreve algumas obrigatoriedades, mas ela não fala exatamente como isso deve ser feito, materialmente. E quando a gente vai, e eu como representante de um sindicato que abarca todo o Estado, percebo isso com muito mais firmeza, considerando que existem instituições escolares com diferenças substanciais da própria possibilidade de você estar possibilitando aquele aluno um atendimento de excelência em observância às especificidades de cada caso, né? Então, às vezes, a gente fica com um pouco de dificuldade, visto que, de fato, né, na materialidade da situação, as nuances são muito mais subjetivas do que o que a lei prescreve pra gente, né, que seria essa obrigatoriedade de prestar inclusão, mas como que deve ser feito? E isso a gente só observa mesmo com o passar do tempo, né, à medida com que a gente vai observando cada caso concreto, cada aluno em especial ali, bem como em observância à realidade da instituição escolar como um todo. Aqui estão representados o Sinep e a IPEG, que são 2 sindicatos respeitados que representam a educação privada em Goiás. Eu vou te dizer dessa preocupação das escolas, e eu creio que a IPEG, a EULA, também sente muito isso de perto. Seria uma espécie de aprendizado também para as instituições nos últimos meses, digamos assim? Olha só, Rosane, eu materializo, né, educação há 22 anos. Como gestora há 18 anos. E hoje eu tenho a honra, estou aqui com o Dr. Vitor, hoje eu estou como vice-presidente do Sinep também, sou presidente da IPEG, que é a associação que surgiu ali na pandemia e que tem uma representatividade no interior também. Porém, hoje nós estamos com um alcance muito maior, uma vez que nós estamos trabalhando juntamente com um sindicato, que é o Sinep, que já representa há mais de 48 anos dentro do estado de Goiás, as instituições privadas de ensino. Então, hoje o Dr. Vitor, como bem disse, ele está à frente do núcleo jurídico e as demandas são as mais diversas. E nós precisamos entender, e quando falamos de inclusão, quando falamos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós precisamos entender o caso concreto, porque não é a mesma situação. O indivíduo, ele é único, a família ela é única, as dores são diferenciadas, as instituições, cada uma com a sua proposta. Então, nós podemos observar desde 2015 com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vai tratar ali de resguardar dentro do direito todos os aspectos de direito do ser com a deficiência, seja na questão
de previdenciária, de moradia, de saúde, e a educação é um dos fatores, dentre tantos outros fatores. E olha só, nós estamos falando de uma lei que tem menos de 10 anos, mas não é uma lei tão novinha. Então é uma lei realmente, e nesses 10 anos nós tivemos vários decretos, nós temos o nosso Conselho Estadual de Educação, que dentro da nossa jurisdição do Estado de Goiás é quem rege a prestação de serviço das instituições, então é realmente um órgão que ele normatiza, que ele fiscaliza, que ele direciona, e ele tem também, né, os seus direcionamentos. Nós temos a nossa Constituição, nós temos a Lei Berenice Viana, nós temos outras legislações que resguardam, e agora temos aí um parecer que vai tratar da inclusão também dentro do contexto educacional. Mas para além da lei, da norma, nós precisamos de ver o caso concreto. Eu volto sempre a dizer que o gestor educacional, ele precisa estar preparado para poder entender da normatização, das regras às quais ele está imposto, mas acima de tudo, que ele tenha uma acolhida e que ele seja muito fiel, se eu consigo e se eu não consigo. E hoje nós estamos vivenciando momentos em que o gestor, ele realmente não sabe para onde ir, porque às vezes ele tem informações que desinformam, informações que muitas vezes não são claras. Nós não temos, por exemplo, qual é o quantitativo de crianças inclusivas dentro de uma sala de aula. E nós precisamos parar para pensar que a norma ela é muito clara, que eu preciso de ter parâmetros para poder fazer uma matrícula. Primeiro eu preciso ter espaço, eu tenho que ter o aluno, eu tenho que ter os profissionais. Então eu preciso estar dentro dessa, e a norma ela é clara para dizer qual é a faixa etária, qual é esse espaço, qual é a sua condição. Então todas as instituições ela têm um projeto norteador chamado projeto pedagógico. E dentro desse projeto pedagógico ali está descrito a sua proposta, a sua filosofia, como vai ser trabalhado, os profissionais que ali estão envolvidos, quais são esses profissionais que a escola precisa oferecer, quais são as necessidades das crianças. E para isso nós precisamos de um princípio do direito, que é algo que não pode faltar nas relações, o princípio da transparência e da verdade. Nós não podemos, de forma alguma, atender o telefone e dizer, bom dia, eu tenho vaga. O pai chega, eu percebo que é um aluno inclusivo, aí eu já não tenho vaga. Posso até dizer que não tenho condições de recebê-lo. E mostrar dentro do meu sistema o quantitativo de alunos que ali já estão, mostrar ao vivo para o pai o quantitativo de crianças. Às vezes eu já tenho crianças inclusivas ali que já têm um acompanhamento, que se desregula com mais tempo. Eu tenho que pensar no contrato do aluno típico e do aluno atípico. Então eu preciso trazer para a relação a verdade e o acolhimento. Mas, Eula, nesse sentido, quando você fala que você tem vaga e o pai chegar na escola e aí você mesmo mostrando que a escola tinha uma vaga, porém o quantitativo de alunos atípicos naquela sala de aula, você não tem condições, isso também não é legal, é? Olha, a norma não diz se é legal ou não, mas se eu digo que eu não consigo atender, se eu busco uma forma, se eu digo naquele horário eu não consigo, em outro horário eu consigo, ou eu não consigo de jeito nenhum, dizer não para essa família também não está proibido, está, doutor? Objetivamente a legislação fala que a gente não pode negar uma vaga. Mas quando uma legislação é feita, ela tem observância ali, claro, em algumas prescrições, contudo. E isso que é importante da gente perdurar essas situações e aumentar cada vez mais a discussão em relação a isso, materialmente, se não houver possibilidade quanto a isso, né, o que fazer? Então, por isso que é sempre importante a gente trazer, tanto como instituição escolar, trazer o pai, trazer o Estado como um todo, né, essas discussões para debate, uma vez que ela é responsabilidade recíproca de todo mundo, né, e considerando, e as senhoras como do ramo escolar de longa data, né, como bem sabem, nos primeiros anos, principalmente dos alunos atípicos,
essa situação de ter um ambiente que proporcione, né, o crescimento pessoal dele e tudo mais nesse contexto é fundamental. Então é importantíssimo que a instituição, né, conjuntamente a família e o Estado, se observem aquela realidade de fato da instituição escolar, de forma com que, né, a escola possa colaborar com esse aluno na medida das suas necessidades ali, ele tem o seu máximo desenvolvimento e crescimento educacional, pessoal como um todo. E para que esse momento sirva realmente fonte de informação que vai ficar gravado, disponível para gestores escolares, eu considero importante, porque é um assunto ainda permeado com muitas dúvidas, sim, como vocês disseram aqui agora. Mas é importante também deixar uma orientação para essas escolas, com certeza vão acompanhar esse debate. Eu quero saber do Dr. Vitor, também da Ione e da Iana, como essas instituições, gestores, eles devem, então, agir para provar, por exemplo, que não existe uma vaga na escola e afastar esse pensamento de exclusão, já que estamos debatendo sobre inclusão. Eu começo com você, então. Exatamente. É como a Iana bem colocou. Você pode negar a matrícula de forma alguma. Você pode precificar diferenciado de forma alguma. Nós temos, inclusive, a lei da matrícula, que ela é exclusiva e se o gestor educacional ele fizer uma leitura aprofundada da lei da matrícula, ele vai ter muito menos problema consumerista, problemas realmente que vão levá-los ali à denúncia ao Ministério Público e a outros órgãos, inclusive aos conselhos, sobre a sua prática. Quando eu digo, Iana, é preciso que se fale a verdade, é preciso que se mostre a sua realidade. A sua atendente muitas vezes disse ali, eu tenho a vaga, o pai chega e é uma criança que precisa de apoio, que precisa de um AT, que precisa realmente de uma assistência diferenciada. Eu nego a vaga, eu vou ter que estar negando essa vaga, sabendo das possibilidades de consequência, porém, eu vou estar respaldada por algo que eu sempre digo que nas escolas é preciso que se tenha, documentação. Porque se eu tenho ali as datas em que foram efetuadas as minhas matrículas, os contratos, se eu tenho ali dentro do meu sistema aqueles alunos que são atendidos, os boletos que são gerados, eu tenho a figura da minha inspetora educacional que esteve em loco e a cada visita, ela fez a visita, ela colocou o quantitativo de alunos e ela assinou. E eu tenho um documento que é uma resolução, seja do Conselho Municipal ou do Conselho Estadual, dizendo do meu espaço físico, porque eu preciso resguardar 1,5 metro por aluno, 2,5 para o professor, e a cada adulto mais 2,5. E eu demonstro que aquela sala referência, ela é uma sala que ela não tem a capacidade para eu poder atender aquele pai, aquela demanda, para realmente ser uma escola inclusiva de verdade, eu não vou estar incorrendo e estar fazendo algo fora da legislação. Eu vou estar documentada. Agora, se eu atendo o telefone, eu digo que eu tenho uma vaga e por deliberação minha e da minha equipe, eu não quero aquele aluno, isso sim é exclusão. Isso sim é um ato preconceituoso. Mas se eu estou buscando a qualidade pedagógica e respaldada dentro da legislação, eu não vejo, mesmo que o pai às vezes vá fazer uma denúncia, nessa apuração a escola, ela realmente ser prejudicada quando ela está utilizando do princípio da verdade e primando pela qualidade da excelência do trabalho desenvolvido para os alunos típicos e atípicos. Agora, negar a inclusão realmente é algo que não pode acontecer. Lá no Cinep, qual tem essa orientação, doutora? Exatamente nessa linha que a doutora colocou para a gente. Quando a gente fala de um estado como o de Goiás, que tem uma extensão territorial substancial, bem como diferenças regionais, né, e financeiras como um todo, a gente observa instituições escolares que têm 50 alunos, ou outras que chegam a 1.000, né, doutor? Então, dessa forma, a gente tem uma divergência e uma variedade muito grande de realidades financeiras, bem como especialização dos profissionais que podem atender ali, da mesma forma em relação à estruturação dessas instituições. E aí, seguindo, né, nessa toada que a doutora ela falou, né, uma vez que a escola tem toda essa documentação comprovando a capacidade que ela tem para estar ou não, né, atendendo corretamente esse aluno, e aí faz parte, né, e é função também da família e do Estado entenderem isso, que por vezes a gente não vai ter uma escola que consiga ser, né, completamente acessível a todo tipo de especificidade do aluno, né? Nesse sentido é importante a gente também sempre buscar se atualizar, qualificar a equipe, né? Porque apesar de não ser tão recente a legislação, ainda existem alguns impasses, né, em relação à disponibilidade orçamentária,
pessoal mesmo, né, que possa estar qualificando ali o seu colaborador e tudo mais. Então, a orientação que a gente, via de regra, dá é essa. Sempre buscar secretarias de educação, secretarias e os respectivos conselhos ali em relação a isso, para ter uma orientação mais direcionada. Porque quando a gente fala da lei da inclusão e da própria do autismo, né, elas são leis federais que abarcam todo o país. Mas aí, como educação, né, existe uma necessidade de que estados e municípios também, né, atuem sobre essas searas. Existem especificidades regionais ali que podem ser observadas. Então é importante trazer esses órgãos públicos também especializados e conhecedores dessas realidades econômicas, financeiras, enfim, as mais diversas aí, para que a gente consiga adequar tanto a legislação federal quanto a questão local de uma forma com que, né, a gente consiga dar um atendimento de excelência para aquele aluno ali, da mesma forma a instituição consiga cumprir com os seus deveres, mas na medida, de fato, da materialidade financeira, né, que ela dispõe, bem como de pessoal. Mas, via de regra, sempre isso, buscar se atualizar, buscar cursos, né, em relação a isso, porque a gente tem aprendido mais, né, em relação ao próprio autismo e as doenças, ao PCD como um todo, né? A pessoa com deficiência como um todo. Então, assim, como existe muita discussão ainda de um crescimento, de como que a gente pode fazer, como que a gente pode atender, é sempre importante a gente buscar esse diálogo comum, quadrangular, né, da sociedade como um todo, do Estado, da família, da instituição, para a gente empregar, né, para prestar um serviço de excelência para a situação ali em concreto. Você, Ana, qual é o seu ponto de vista? Então, a escola, ela precisa ser transparente. A gente tem essa nova realidade, a gente precisa conhecer mais dos nossos alunos, da realidade dos nossos alunos e ser transparente com as famílias. No sentido de, o parecer mesmo traz que o plano de ensino individualizado, como ele deve ser feito. Então, o plano de ensino individualizado, ele é feito entre a escola, a família, a equipe multiprofissional que atende essa criança, e se a criança é capaz de falar, né, é capaz de direcionar ali alguns passos a serem resolvidos, ele pode também participar. Porém, o PEI, ele também fala que tem que ser uma prática baseada em evidências. O que isso quer dizer? Que a gente tem que conhecer o histórico desse aluno, a gente precisa conhecer da saúde desse aluno, precisa conhecer do desenvolvimento cognitivo desse aluno, para daí estabelecer metas de aprendizagem. Porém, no mesmo parecer, lá na frente, ele fala que o laudo não pode cercear o PEI. Isso quer dizer que o pai pode ou não apresentar documentação. Isso deixa a escola sem saber ao certo até que ponto ele pode ir com esse aluno ou, por exemplo, essa criança, ela sabe ler? Muitas vezes ele é não verbal. Se ele é não verbal, às vezes ele sabe ler, mas não expressa. Então, sem o laudo, como que eu vou conseguir fazer um plano de ensino individualizado? Então, eu preciso dessa equipe multiprofissional. E aí já entra no poder do Estado. O Estado precisa garantir saúde para todas as crianças. Então, não são todos os pais que têm condições de ter acesso à saúde, de ter acesso a uma equipe multiprofissional. Então, você vê que fica meio que travado algumas ações e a escola fica muito responsável sozinha e a gente buscando fôlego. Eu vejo com muito bons olhos muitas escolas tentando aprender, tentando se capacitar, mas mesmo assim se sentindo sufocada diante de tanta pressão, sem saber ao menos aonde pode recorrer. Iana, o parecer, ele esclarece esses pontos do parecer? Sim, traz. Ele traz que seriam pontos normativos ou orientativos? O parecer em si, ele é orientação, né? Ele é uma orientação. Então, ele vem como um norte para a escola. Então, como eu disse, não tem outro parecer que antecede. Então, ele veio para nortear os nossos passos, né? Então, a escola tem que pegar o parecer, conhecer, assim como eu fiz, e grifar e estudar bastante sobre o que eles estão falando, como que é, o que é de direito, o que não. Até porque se você não conhece sobre a lei, tudo que disserem para você é verdade. Vai trazer uma segurança jurídica, eu digo. Vai trazer uma segurança jurídica, né? Isso. Por quê? Porque você vai ter ali dados onde você vai falar, olha, eu fiz baseado nisso. Toda a minha prática foi baseada no parecer tal. Então, ele te dá ele te resguarda, né? Ele não, juridicamente, ele tem esse poder de respaldo.
O bacana, assim, do parecer como um todo, né, eu estava lendo hoje novamente pela manhã, é que ele traz essa discussão de uma série de profissionais, né, e isso é importantíssimo para, ainda mais quando a gente vai falar de educação, que é uma área que ainda carece de muita atenção pública, né, e ele traz para essa discussão dessa necessidade, né, equipes médicas, psicossociais como um todo, né, análise desde financeira até, enfim, é muito importante a gente trazer esses profissionais com conhecimento especializado em relação a isso, para essa discussão, uma vez que ela vai abarcar uma série de reflexos sociais na vida daquele aluno, da família, né, bem como reflexos do Estado, uma vez que primordialmente, né, cabe ao Estado entregar um serviço público de excelência às pessoas. Mas como ele tem um teor de parecer mesmo, ele é muito mais voltado para uma questão de recomendação. Aí o que acontece? Como esses documentos são baseados em estudos aprofundados em relação a determinados pontos, eles por vezes seguem, né, e servem como embasamento para que a gente fixe em lei, que é o que de fato tem base e vinculação normativa para ser exarado. Mas como ele tem força de parecer, ele está muito mais ali para recomendar, né? Isso com um embasamento científico voltado a profissionais que têm um conhecimento em relação a isso, e por vezes ele vai inspirar o legislador, né, a prescrever normas de ordem pública de fato, né, com força vinculativa legal mesmo, leis, né, que passam por todo o processo legislativo em si, para ele ter uma força vinculativa mais firme, mas da mesma forma. Por vezes ele vai ser, e eu já ouvi em alguns outros casos, em que ele vai servir de embasamento no momento em que o juiz, por exemplo, for prolatar uma sentença. Uma vez que ele é fruto de uma discussão multifatorial, de uma porção de personagens relativos a esse problema, né, e que vai ter um peso argumentativo muito grande. Mas, até que se torne uma lei, né, a gente não tem uma obrigatoriedade, uma mesma força normativa, que a gente chama no direito. Agora, doutora Eula e Ana, seria só o temor das escolas, ou dentro dessa questão do parecer, existe ali uma parte que classificaria a escola, a instituição de ensino, como uma extensão da unidade de saúde? Algumas escolas estão entendendo isso? Isso é real no parecer ou não? Não, as escolas não estão temendo o parecer, muito ao contrário, as escolas estão agora um pouco mais aliviadas, vendo que existem muitas pessoas e voltado para um estudo específico, né, utilizando ali métodos científicos para poder dar um parecer orientativo, para que todo o Estado, todos os estados possam ter essa orientação voltada aí para o quadro clínico desses nossos alunos. Então, é um parecer voltado para a educação e que nos tranquiliza, não nos amedronta. Muito pelo contrário, como a Iana disse, é preciso que o gestor educacional ele esteja, em primeiro lugar, em grupo, seja na IPEG, seja no Cinep, que ele esteja em conexão e que ele esteja estudando o que está acontecendo dentro dos outros espaços, porque senão tudo que chegar até ele vai ser verdade. E verdades todos nós temos. Até porque a informação liberta, né? A informação liberta, não é verdade? Então, nada melhor do que você precisa ser especialista em tudo? Jamais. Eu posso sentar com o meu colega, doutor Vitor Hugo, que é especialista em políticas públicas, e ele me dá vários direcionamentos das dúvidas que eu tenho. E replicar essa informação. E replicar essa informação. Assim como eu posso, dentro do direito educacional, mostrar para ele na prática as coisas que acontecem dentro do contexto educacional. Por exemplo, muitas vezes o pai chega num consultório, seja a diversidade que for, dentro da complexidade que o filho tenha, né? Do espectro que ele tiver, e ele tem um diagnóstico. E muitas vezes ele ali na busca do melhor para o filho, ele chega na escola fazendo exigências que não é da escola. Exigências que não terão que ser cumpridas pela escola. Por exemplo, chega muitas vezes para nós pais exigindo assistente terapêutica dentro da escola. É um direito da família, é um direito da criança, a partir do momento do diagnóstico e conforme o grau que ele tem um assistente. E a escola tem por obrigação de recepcionar assistente terapêutico da escolha da família. A escola tem essa obrigação, isso é norma. Porém, quem vai custear esse gasto? Uma vez que a escola é uma prestadora de serviço educacional. Nós vendemos educação, nós trabalhamos com a educação, nós somos prestadores de serviço.
E de qual área é essa? A lei, em todas as legislações, desde a LDB, ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Berenice Viana e até o parecer, ele diz que a escola tem que oferecer apoio educacional especializado. Quem é esse apoio educacional especializado? Quem é essa figura? Isso precisa estar claro para o gestor educacional. O gestor educacional tem que saber, eu presto serviço educacional. Meu apoio especializado é o meu pedagogo, é o meu profissional da educação que tem que ter conhecimento sobre essa matéria. De que forma que vai ser oferecido? Nós já temos legislação para isso. A escola tem que oferecer para todo o seu corpo docente formações continuadas. Então, venha fazer parte da IPEG. Nós temos cursos voltados para a educação, para a formação na coletividade, porque quando eu faço sozinho, fica mais oneroso. Mas quando eu estou com a IPEG, quando eu estou com o Cinep, quando todos os gestores, porque nós temos as mesmas dores, os mesmos objetivos e as mesmas paixões. Ali ninguém é concorrente. Ninguém é concorrente, não existe. Não existe. Depois da pandemia, nós nos tornamos parceiros. Mas concorrentes não, porque cada um de nós temos a nossa proposta. E o pai que chega e ele vê o brilho aqui do Metropolitano, ele chega, ele se encanta pela proposta do Metropolitano, de repente ele chega no Essência de Vida e não vê o mesmo brilho. Ou o contrário pode acontecer, não é verdade? Então nós precisamos realmente estarmos juntos e compartilhando de informações preciosas para a nossa prática pedagógica. Agora, só complementando. E aí, lembrando que a AT, como ela é um profissional da saúde, quem paga são os pais. Quem que paga a AT? Você tem plano de saúde? Quem vai pagar é o seu plano de saúde. Isso. Se você não tem plano de saúde, você quer uma assistente terapêutica na clínica onde você levou o seu filho, foi dito que ele precisa. Agora, o que é preciso também a gente falar aqui? O que é preciso? Eu sou psicopedagoga, clínica institucional. Atuei muitos anos. Encontrei várias amigas da Associação Brasileira de Psicopedagogia no último encontro. Fiquei feliz demais. Hoje eu não atuo mais na clínica. Mas eu jamais faria qualquer prescrição, qualquer orientação para nenhum dos meus pacientes sem antes conhecer a escola, o espaço onde a criança está, sem conhecer a professora, as dores que a professora tem e a dinâmica de sala de aula. Porque uma coisa é o aluno no consultório, outra situação é o aluno em sala de aula. E perfis de profissionais da educação nós temos vários. Então nós precisamos primeiramente, e eu falo do triângulo, vocês já me trouxeram que não, que precisa olhar os 4 lados, e é verdade, não é mais triangulada a relação. Nós precisamos, mas não podemos esquecer que a escola é espaço de aprender e que a escola e a família precisam estar parceiras. E a clínica, ela é multidisciplinar e ela também precisa ser parceira. E se eu não tenho plano de saúde, se a escola ela não tem essa equipe multidisciplinar ali formada, e aí o seu contrato com a escola não consegue balizar o assistente terapêutico. O assistente terapêutico não é função da escola ofertar. Clínica, plano de saúde e Estado. Nós temos uma figura importantíssima que nós não podemos esquecer, que é o Ministério Público e a Defensoria Pública. Ela está para todos. Agora, e aí, só de novo, mas te interrompendo, e aí só concluindo que é função da escola ofertar o profissional de apoio, que é um profissional que cuida da saúde, da higiene e da alimentação, e um acompanhante especializado. Esse acompanhante, a lei não diz qual a especificação, a formação desse acompanhante, mas se ele é especializado, Claro, a gente tem a compreensão de que tem que ser especializado na deficiência que a criança possui. Então, nesse caso, aí isso é obrigação da escola. Então, tem que ficar bem claro
o que é da escola, o que é do Estado, da família, do plano de saúde, para a gente poder ter uma gestão bem organizada. Porque senão as famílias chegam, eu preciso disso, eu preciso daquilo, você tem a obrigação disso. Não, espera, vamos cada um no seu quadrado. E quando eu falo da questão, bem disse a Rosane, que falou, a escola está com medo do parecer, eu gosto muito desse parecer, gostei muito desse parecer, norteia demais, mas alguns aspectos do parecer me pareceu até que ele está voltado muito para a área da saúde. Quando a gente fala de questões de aprendizagem, é óbvio que a gente precisa estudar para compreender mais como avaliar essa criança com TEA. Em que ponto, então, por exemplo, Eliana, o parecer, ele transformaria essa questão do atendimento na educação especial a uma espécie de instituição de saúde? Passaria a escola, do papel de escola, para também mais um braço ali? Em que ponto você percebeu isso? Na hora que ele fala na forma de avaliar essa criança. Porque nós, na área da educação, a gente vai fazer uma avaliação com a criança. A gente viu Vygotsky, que fala de zona de desenvolvimento proximal. A gente viu Piaget, que fala dos estágios de desenvolvimento. Então, são situações pedagógicas. E quando ele metrifica a aprendizagem, ele fala, olha, você tem que estabelecer no PEI, no plano de ensino individualizado, metas a curto prazo, meta a longo prazo. A gente sabe que pedagogicamente a gente não faz isso com a criança. A BNCC também não estipula isso, essas metas de aprendizagens. Então, essa metrificação da aprendizagem meio que me deixou sem entender, sem compreender muito. Mas vou procurar compreender. Se for função da escola saber, então a gente não adianta ficar discutindo o problema, a gente tem que ir atrás da solução. Vou procurar compreender melhor para fazer tudo que for de melhor para essas crianças. Então, acredito que esse parecer, nesse sentido, ficou meio voltar para o lado da saúde. Então, vamos esclarecer no próximo podcast. Sim, sim. Agora, gente, como tem a família envolvida nessa questão, eu acho que seria importante nós falarmos um pouco para essas famílias, né, do autismo. A inclusão também inclui, como a Ilha disse, principalmente a família, começa ali na família. Luciana, por exemplo, falando dessas famílias que estão assistindo, com certeza elas vão depois assistir essa live, também vai estar gravado. O que você diria para essa família que tem hoje um autista em casa em relação ao papel da escola? Como é que ela vê a escola? O que você diria para essa família hoje? Em primeiro lugar, eu diria para as famílias que é um processo. E o processo, ele requer etapas. E ele vai definir o resultado desse processo de acordo com os estímulos, com os acompanhamentos. E é possível, nós não podemos, nesse momento, desesperar. Muitas vezes nós recepcionamos famílias nas escolas, fazemos atendimentos de famílias que estão ali um pouco perdidas e com um abalo emocional. Muitas vezes aquela família, na concepção da criança, não se espera ter uma demanda assim, porque acaba que há uma desestruturação para que se reestruture. Normalmente eu sou mãe de 2 filhos, a cada maternidade nós temos ali os nossos abalos emocionais. E imagina a família quando ela começa a perceber que o filho vai precisar de um estímulo maior, de um acompanhamento maior, e muitas vezes a própria família ela fica abalada. E aí é preciso que a clínica, é preciso que a escola ela tenha muita coerência, ela tenha muito carinho ao atender. Eu atendi uma mãe de gêmeos autistas e no atendimento eu fui falando para ela e eu disse o valor da minha mensalidade, exatamente o valor que era a mensalidade. E ela falava para mim, isso é verdade? Mas então você vai ficar com os meus filhos? E essa é uma mãe extremamente grata, porque ela tem filhos gêmeos, um com maior, um grau mais asseverado de atendimento ali, e o outro mais tranquilo. Mas ela não ficou acreditando, porque segundo ela já tinha passado por 2 instituições que não fizeram muito. Só que como a minha escola tem um ticket médio de mensalidade muito abaixo do que as escolas que ela tinha visitado anteriormente, ela não acreditava. E ela disse, eu não estou acostumada, essa foi a frase dela, ela até estava no Popular na semana passada, a frase dela foi a seguinte,
professora, eu não estou acostumada com nada tão facilitado. E eu não estou acreditando. Então, olha para você ver o anseio dessa mãe. Então, ela não estou acostumada. Eu disse, não, mas esse é o meu valor. E era o valor de tabela cheia. Só que como ela tinha ido numa escola classe A, e ela tinha visto que realmente 2 mensalidades ali para ela ia ficar muito oneroso, ela deve ter imaginado que não houve facilitação. Eu às vezes posso até compreender hoje, que às vezes ela pensou que era uma dificuldade, estava colocando uma dificuldade, mas talvez não. Mas depende muito da forma como eu estou, de como eu recebo. E para mim ela disse essa frase: eu não estou acostumada, desde que as crianças nasceram, com facilitadores, eu sempre tenho desafios. Isso emocionou, chorou muito, ficou comigo por 1 ano e 4 meses. Hoje as crianças não estão mais comigo, mas ela disse, assim que as finanças melhorarem, eu vou. Então eu acho que o papel da escola, que o nosso papel de humano, ele tem que ser esse. De acolhimento, de transparência, de verdade e de fazer pelo outro o que nós gostaríamos que nós recebêssemos. Porque nós estamos hoje, né, com uma crescente de diagnósticos e nós podemos ser, na verdade, as pessoas que vão precisar dessa inclusão amanhã. Que mensagem deixa do ponto de vista jurídico para essas famílias, doutor? Quando a gente analisa a legislação como um todo, e para a gente não cair numa questão dogmática mesmo, né, de ter uma legislação muito protecionista, mas que quando a gente vá a fundo, né, nas realidades das pessoas e entrando na seara das políticas públicas como um todo, quando a gente vai avaliar as relações contemporâneas como um todo, elas são multifatoriais. Então, existe uma série de fatores que repercutem e as searas, elas conversam entre si, né? E aí é importante, amanhã bem disse, trazer a própria questão da discussão da saúde para a escola, porque não são panoramas isolados, né? A gente está chegando num ponto em que cada vez mais a gente precisa dessas discussões interdisciplinares e tudo mais, né? Então, por isso é sempre importante a gente estar próximo das famílias, estar próximo desses colaboradores, buscar também um diálogo aberto entre os próprios órgãos responsáveis, uma vez que é função, né, de todos esses panoramas prestarem esse serviço e permitirem, né, tanto a acessibilidade quanto uma melhora continuada em relação a isso, né? E é a orientação que nós, como sindicato, né, de uma representação estadual, a nível estadual, sempre passamos. Trazer essas famílias para a discussão e principalmente cobrar do próprio Estado em relação a isso, né, uma vez que é dever geral de todos, essa melhoria constante do quadro, né, de forma com que a gente vá refinar e vá ter uma legislação que ela não seja bonita só no texto, né, mas que de fato ela possa ser exercida e ali então trazer essa discussão sempre, e nesse sentido, a coalizão é muito importante, né, essa relação próxima entre família e escola, que são quem via de regra está mais próximo ali, né, nesse dia a dia e tudo mais, de forma com que a gente consiga, né, dar a esse aluno ali o melhor tratamento e que ele possa se desenvolver da melhor forma possível, né, e ter um serviço de excelência. E Ana, você estamos quase encerrando, mas assim, você tem a conclusão para a gente. O que fica na minha vida é esse compromisso real com todas as crianças, típicas e atípicas, essa necessidade de conhecer para atender melhor todas as crianças. Então eu fico pensando bastante nessas crianças atípicas, dessa compreensão e entendimento da situação e da sua particularidade. A gente só vai conseguir atendê-los bem se a gente conhecer a sua especificidade, a sua particularidade. Então, o que fica é isso, é importante então a gente conhecer para atender melhor. Então, estamos encerrando o nosso Podeduc. Obrigada a todos pela participação. Prazer debater mais uma vez com vocês sobre a educação especial. Até a próxima oportunidade, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.